Bora lá. Gravando então para o vídeo de hoje, eu preparei um filme que me marcou muito, muito a minha infância, minha adolescência. Tava com muito receio de fazer, pesquisar, rever esse filme. Tem coisa que é melhor deixar ali numa caixinha, mas como a gente se propôs, como eu me propus aqui fazer um feedback, uma retomada de todos os filmes, um projeto realmente megalomaníaco, né? Estamos chegando aí quase 50 vídeos, né? Vamos tentar cravar aí nos 50 vídeos aí, quem sabe todos os filmes de super-herói da era moderna. A gente iniciou esse projeto com Blade, né, alguns vídeos anteriores, se você não viu, veja lá, Blade, o Caçador de Vampiros, de 1998, iniciando então, não somente uma análise, mas um projeto, pessoal, que eu tenho aqui de falar de todos os filmes modernos aí de super-heróis, né, começando ali pelos da Marvel e gradativamente, ano a ano, alguns filmes vão cruzar ali com a DC Comics e tal, e como segundo grande filme, ai, tirei daquele baú da memória, será que vai sobreviver ao tempo? Será? Porque eu assistia muito na minha infância, na minha adolescência ali, e não, vou tentar rever, vai fazer parte do projeto X-Men, o filme aí de 2000, né, direção aí de Bryan Singer, X-Men, como que nem eu falei, ele marcou muito a minha infância, a minha adolescência, era o tipo de filme que passava na TV, a gente, pô, vai passar X-Men, porque na época a gente alugava VHS, tava ali na linha do cruzamento, alguns locadores tinham DVD, então, pô, alugar X-Men era uou, né, era difícil, porque era o lançamento, então é difícil pegar para alugar, mas eu me lembro que eu aluguei em VHS, eu me lembro que eu assisti algumas vezes na TV e adorava, adorava. Né? X-Men, vamos falar um pouco rapidamente aí sobre a obra, o que são os X-Men, né? A equipe tão conhecida, né, da Marvel, junto ali com Vingadores, a equipe de mutantes, né, de seres ali com a sua genética alterada, com seus poderes e roupas coloridas, né? É uma equipe, mas na realidade é tipo uma escola, uma malhação, assim, que a galera entra, vira X-Men, né? Alguns seguem carreira solo, tem a grande equipe, né? A equipe dourada, a equipe azul, mas eu sempre vi X-Men como um legado na escola do professor Xavier para jovens superdotados, mutantes. A história em quadrinho ela surgiu em 1963 de X-Men por Stan Lee, nosso querido e finado Stan Lee, né? O filme do X-Men, quando lançou em 2000, ele tava com uma expectativa muito grande, porque praticamente não, era o primeiro filme do século, né? O primeiro grande filme de herói do século. Né? Vimos que tivemos clássicos do Superman, Batman no século anterior, né? Vimos ali que a Marvel finalmente acertou o ponto de que não precisa economizar para fazer um bom filme como Blade, que a gente também já analisou. E em 2000, quando saiu X-Men, falei, não, agora a gente tem todo o dinheiro, Hollywood está em cima da gente, a expectativa era muito grande para fazer X-Men, né? E eu me lembro que, como adolescente, eu fui assistir com total expectativa e foi uma surpresa muito boa, foi maravilhoso, era top filme preferido, assim, da criançada. Foi um investimento de 75 milhões, né? E houve um retorno de 296 milhões de dólares. Né? Pagou, repagou todo mundo. Várias surpresas e curiosidades que eu preparei aí para vocês neste vídeo aí sobre esse filme queridaço da minha infância. E ouso e já vou anteceder a minha opinião dizendo que gostei. Eu sei que nessa saga de rever todos os filmes de heróis vai ter muitas decepções. Puxa, melhor não ter visto, né? Principalmente filmes que eu já não gostava naquela época. Mas assim como Blade, né? Eu gostei de revisitar essa obra que marcou muito e que gostoso a gente revisitar obras antigas com um novo olhar. Eu sempre falo que é um filme novo, porque tu não sabe todas as falas, tu esqueceu. Eu assisto um, duas, três vezes o filme, né? Pelo menos na minha infância, e deixo passar. Hoje assisto um filme anos depois eu assisti. Então, praticamente, era um filme assim que 60% eu tinha esquecido dele. Imagina, 25 anos atrás aí, né? Os antecedentes da expectativa da cultura pop, é que nem eu falei, havia uma alta expectativa porque a Marvel já viu, né, que dá para fazer um bom filme, né, e jogaram um altíssimo investimento contando com esse retorno aí, né, e X-Men, até diferente de Blade, que Blade era um personagem obscuro, né,
só quem conhecia Marvel mesmo, a Tumba do Drácula, né, histórias mais cultas ali da Marvel, X-Men todo mundo conhecia. A gente já tinha a animação da série, né, X-Men, a série animada, que durou 5 temporadas, durou aí de 1992 a 1997, com muita reprise. Eu me lembro que era um dos meus desenhos junto com o Homem-Aranha preferido, que passava na Globo, antes da TV Globinho. Acho que foi antes da Angélica, não sei se foi na Xuxa, não me lembro agora, revelando a idade. Mas eu me lembro que era uma animação muito boa, e adaptava arcos dos quadrinhos, que depois, quando eu comecei a ler, eu vi que adaptava grandes arcos dos quadrinhos. X-Men, a série animada, que depois teve uma releitura mais recentemente, né? X-Men 97, esse eu não parei para ver, quem sabe a gente faz uma análise futura, mas X-Men era o desenho, 5 temporadas, cara, 92, 93, 94, 95, 96, 5 anos de um desenho animado, já fazia parte da cultura, né? Todo mundo conhecia Homem-Aranha, X-Men, né? Os quadrinhos, a animação que passava, reprisava, aqueles heróis coloridos, múltiplos, meu preferido é esse, aquele, era muito legal, né? Esse era o antecedente. Pô, não vai zoar com nossos heróis aí, né? Houve até uma tentativa, um telefilme, na realidade um filme piloto para uma série que não deu certo, mas foi lançado um telefilme, né, um filme direto para TV, de uma adaptação com alguns heróis mais B, né, dos X-Men, que se chamava Geração X, né, com a Emma Frost como tutora pós-Professor Xavier, com alguns heróis, alguns X-Men bem B, assim, eu acho que para não pagar royalty, colocando um Wolverine ali. Eu me lembro que eu assisti na SBT esse filme, depois que eu fui descobrir que era um spin-off ali de um X-Men, de uma tentativa de uma série, né? Tivemos ali no mesmo momento para ajudar, não o antecedente, né? Mas para alavancar mais ainda o filme, quem não assistiu no lançamento, mas para alugar muitas e muitas vezes depois, X-Men Evolution. X-Men Evolution eu acho que é o clássico ainda hoje, assim, né, de muitas reprises, daí já na minha juventude, adolescência, ele estava no ensino médio, X-Men Evolution com aquela releitura bem mais moderna, bem mais pop, underground atual, assim, dos X-Men, que durou 4 temporadas, e lançou no mesmo ano do filme, alguns meses depois, final de 2000, já lançou X-Men. Então, quem não tinha assistido X-Men o filme, começou a ver o desenho animado e viu que era muito legal, pô, vamos. E ele teve um peso tipo Batman série, dos mesmos produtores, se eu não me engano, né? Então, quem não conheceu e começou a ver na Globo lá o X-Men na hora do almoço, a Evolution, da SBT, se eu não me engano, pô, foi. Então, eu creio que o filme X-Men teve muita revisitação para quem gostava, para os fãs, para a criançada que já estava conhecendo através do X-Men Evolution, o desenho, que, né, durou 4 temporadas de 2000 a 2003, né? Então, o X-Men Evolution durou, o primeiro X-Men continuou depois do segundo X-Men, foi de 2002, se não me engano, a gente vai falar sobre, né? Então a gente só tinha. A gente tinha o Blade, 98, a gente tinha a animação dos X-Men já preparando a galera, já conhecendo os mais novinhos ali da geração de 90, já preparando ali, antecipando quem seria, a gente, naquela expectativa de qual dos heróis, será que o Gambit vai estar no filme? Será que o Wolverine? Será que a Tempestade? Né? Como curiosidade, alguns heróis, em termos de roteiro, até tiveram que ser deixados de lado. O Mutano, o Fera, que exigia muita maquiagem, muito efeito prático, né? E daí eu fui dar uma pesquisada, o Bryan Singer, os produtores até tiraram o Fera, o Noturno, porque eles dariam muito trabalho em termos de computação gráfica, apesar que o trabalho que fizeram com a Mística, maravilhoso. A Mística teve que ficar, a cada ensaio, ela teve que ficar cerca de 6 horas para fazer toda aquela maquiagem dela, quando ela tá na forma real dela. Então é isso. Nós conhecíamos X-Men, né? Nós tínhamos uma bagagem de peso, sabendo que Marvel pode produzir bons filmes, em 98 com Blade, e aí chega, né, X-Men, o filme, em 2000, pelo diretor Bryan Singer. Bryan Singer, ele estava no começo da carreira dele, ele já tinha feito um bom filme, premiado a Oscar, inclusive, o primeiro grande filme dele é Os Suspeitos, de 1995. Em 1998, ele tinha feito uma adaptação de um conto do Stephen King chamado O Aprendiz, né, que como personagem principal foi o Ian McKellen, né, o Magneto, que ele usou então, no seu filme posterior ali, né, 3 anos depois, aliás, 2 anos depois, como o Magneto. Então, ele já tinha ali um Oscar
né, como que é na carreira dele, ele já tinha ali uma sacada de adaptar obras literárias pela obra do Stephen King, O Aprendiz, e daí deram essa incumbência, né, para um diretor com boas sacadas em 2000, o terceiro grande filme dele, X-Men. E o resto da história, 2003 ele volta a fazer X-Men 2, né? 2006 ele ousa entrar na DC Comics e fazer Superman, o Retorno. 2014, ele volta a direcionar, entre muitos filmes X-Men, ele volta a direcionar em 2014 X-Men Dias de Futuro Esquecido. 2016, ele volta a fazer X-Men Apocalipse. Então o cara se tornou uma referência, um mestre ali. Ele colocou, na realidade, ele colocou as diretrizes de como fazer um bom filme de equipe de herói. Vingadores, ok, mas a gente tem ali X-Men, uma boa equipe, uma boa sincronia, claro, alguns personagens mais destacados, outros menos, tal. Então ele estava desbravando a mata ali dos filmes de equipe de herói. O primeiro grande filme de herói, o primeiro filme do século, gente. Foi inestimável a importância de X-Men para os geeks, para a geração de filmes de heróis, né, moderna. O roteiro, X-Men. É um filme de apresentação, é o primeiro filme, só que a grande sacada, em vez de apresentar personagem A, B, C, D, vamos trabalhar com poucos personagens com muito roteiro, vamos trabalhar com muitos personagens com pouco roteiro, e o que a gente vai fazer? A sacada genial foi pegar a perspectiva de dois grandes protagonistas dos X-Men, Wolverine e a Vampira, né? Então o filme ele se passa na perspectiva de uma recém-descoberta mutante, né, a Vampira, e de um cara que ele estava tentando se descobrir, né, que era o Wolverine, uma perspectiva adulta, uma perspectiva feminina, uma sacada ali para atrair ambos os públicos. Eu acho que foi isso, mas foi muito inteligente. E a perspectiva é dos dois, de um cara ranzinza e de uma menina curiosa. E todo o universo dos X-Men é demonstrado para o público, para o espectador, através principalmente da perspectiva. É claro, então, que o Wolverine, claro que a Vampira, ela tem um destaque referente a outros personagens, né? A gente tem atores ilustríssimos, né, fazendo o papel do professor Xavier, vamos falar sobre o Magneto, alguns críticos até falaram, pô, tem ator que merecia bem mais, mas era uma perspectiva. Hoje, com a visão adulta de crítico de cinema, eu entendo que se você analisar o primeiro filme como Wolverine e Vampira apresentando o universo, né, dos X-Men, é um filme muito feliz nesse sentido, mas ele não apresenta assim começou os X-Men. Não, os X-Men já existiam, é numa escola para crianças superdotadas, né? E daí como que eu entro aqui? O que está acontecendo? Wolverine, como que é essa estrutura? E tu vai sendo apresentado no meio do filme o que é X-Men, o que são poderes, o que são mutantes. Eles já estão entre nós e eu estou fugindo. Wolverine, eu estou me descobrindo, eu fugi de casa, que era Vampira. Então tu já pega o filme no meio do conceito de mutantes, né, de super-heróis, numa perspectiva de dois protagonistas importantíssimos para a cultura pop dos X-Men. Mostra basicamente o preconceito que a humanidade tem perante essa raça, esse grupo de seres humanos, né, que quem não vai garantir que eles vão usar esses seus poderes. Então, quem não vai garantir que eles vão usar esses poderes para o mal? Imagine traficantes, bandidos, pessoas do mal usando esses poderes. É o que a política, é o que os grandes senadores americanos falavam. Então, o filme tem essa base política bem interessante que voltou a ser usado em Guerra Civil, na Marvel, os Vingadores, os heróis terem que se mostrar, terem que se identificar, fazer um registro de heróis, olha lá em 2000, já tentando fazer isso, e daí gerou aquela expectativa, né? A Jean Grey, a Fênix, futura Fênix, ela estava ali na área da política, né? E ela falou, não, os heróis têm que ter a sua identidade, né? Vocês vão fazer experiências com eles, não. E ficou essa indagação, os heróis têm que se revelar ou não. Então, tem esse contexto, né, dos heróis estarem se despontando no meio de uma sociedade, vulgo Estados Unidos, tal, né? Mostra muito essa questão do preconceito com o diferente. O X-Men ele sempre tenta tratar o diferente. Será que ele é o doente? Ele é o estrangeiro? Ele tem essa opção de vida, né? Ele sempre faz analogias ali com a religião, com a sexualidade, com o estilo de vida da pessoa. X-Men, o Chris Claremont, ele traz essas sagas, né, dos X-Men lidando com o diferente, como eu lido com o diferente. E mostra também, alguns críticos até analisaram depois do filme, aquele embate clássico também da política de Malcolm X, de Martin Luther King, enquanto Martin Luther King
gostaria de agregar, né, o termo, a questão pacífica que Gandhi já trazia do negro na sociedade preconceituosa, racista, mundial, né, Malcolm X ele falava, não, para que a gente tem que se submeter a essa questão de união de branco forçado com negro? Então, já tinha esse embate de Malcolm X com Martin Luther King e retraz isso então com o professor Xavier e Magneto, né, nesse embate no professor Xavier tentando lidar com os mutantes, expondo eles na sociedade, e Magneto falando, não, a gente tem que ser superior, o homo superior, né, o DNA do mutante, a gente, né, tem que matar os humanos, se for possível. O grande plano do Magneto é transformar os líderes mundiais forçadamente em mutantes, para ver se assim eles defendem. Então tem duas visões bem díspares, assim, uma de pacificação, outra extremista, né, a Irmandade versus os X-Men. Para um filme introdutório, bem legal, tem várias pontas que no final deixa bem aberto, né, para, claro, ter uma continuação. Não dá para falar de X-Men em um filme, tanto que são alguns heróis só. Os atores, vamos falar dos atores, Patrick Stewart, né, o grande professor Xavier, carecão, né, ele já tinha experiência no clássico filme de David Lynch, de 84, fazendo papel, não, fazendo parte do personagem do filme Duna, né, ele também foi o grande líder ali da equipe de Star Trek, o Capitão Picard, eu acho que é assim que se pronuncia, em Star Trek A Nova Geração, que durou ali de 87 até 90, 94, por aí e tal, e fora os filmes do Star Trek também. Patrick Stewart, como professor Xavier, voltou a aparecer em Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura, em 1922. Temos aqui também Ian McLean, eu acho que é um dos melhores autores, junto com Morgan Freeman, que a gente já comentou em vídeos passados, ele fez o papel aí de Magneto. Ele acha que um ator supremo inglês é o Ian McLean. Em 2001, um ano depois, ele veio a fazer um dos meus personagens preferidos e um dos meus filmes preferidos, que é O Senhor dos Anéis. Em 2012, ele volta a fazer Gandalf, né, em Hobbit. Halle Berry fazendo o papel de Tempestade. Anos depois, ela fez uma tentativa bem ousada, vamos comentar sobre, em 2004, fazendo o papel de Mulher Gato, né, nessa correlação aí de filmes de heróis, né. 2017, Halle Berry voltou a fazer uma outra adaptação de quadrinhos de Kingsman 2, Mark Miller, também já falamos aí sobre ele, algumas obras como Kick-Ass no nosso canal. Halle Berry como Tempestade. E Hugh Jackman, por que não falar dele? Nosso personagem principal do filme, nosso querido Wolverine, o eterno Wolverine. Algumas curiosidades, ele foi incluído no elenco 3 semanas antes de começar as filmagens. Ele era um ator australiano, era um ator, cantor, teatro australiano. Ele tinha feito alguns filmes independentes. O primeiro grande filme dele, imagina, 3 semanas antes de começar, teve aquela preparação, jovenzinho, 30 anos, né? E hoje ele está com 25 anos de carreira, hoje ele está com 55 anos, quase 60 anos, né? Primeiro grande papel dele. Voltou a aparecer em vários filmes de X-Men, fazendo seu papel de Wolverine. 2004, eu gosto muito do filme dele também, adaptação de fantasia, Van Helsing, né? 2015, uma adaptação de Peter Pan, ele como Capitão Gancho, eu gosto muito dele, é um ator muito versátil. E 2024 agora voltou, tiozão, como Wolverine em Deadpool e Wolverine. 24 anos de carreira sendo o nosso querido Wolverine. Opiniões finais, né? Que eu falei, quando eu assisti quando criança, era o boom, era ver os X-Men ali na tela, em live action, meu Deus, explodia a nossa mente, isso é muito legal. Rever o filme hoje, eu te falo que é divertido, é um filme que tu tem que ver como um filme dos anos 2000, não chega a ser um filme experimental, mas tem muitas experiências, muita criatividade. Houve uma autoprodução, era um diretor, já uma bagagem de Oscar, mas a gente não tinha toda aquela tecnologia do CGI, das grandes produções multimilionárias. Então, era um filme de alto orçamento, né? E ter sacadas criativas era essencial para um diretor. Vendo esse filme, eu acho um filme até tímido comparado aos padrões de hoje. Eu acho que a direção do Bryan Singer é uma direção muito segura, muito contida. Refalo que é um filme tímido no sentido de não é porque tem super-heróis que vai soltando poder para tudo que é lado, não. Ele sabe usar exatamente quando tirar a garra do Wolverine, quando fazer a tempestade lá, Halle Berry com a tempestade. Então, saber usar os poderes na hora certa
não só economiza efeitos, praticidade, os efeitos práticos, ele soube dosar muito bem, né? Tudo com poder. Não, a sacada da fala, da tática, do ângulo de luz, de câmera. O diretor foi muito contido, muito seguro, muito feliz em fazer um primeiro filme de super-heróis com poderes diferentes. Tem uma cena final que o Wolverine tá lutando com o Dente de Sabre em cima da cabeça da estátua de Nova York. Meu, o jogo de câmera que eles fazem, hoje é tudo CGI, né? Enfim, né? Seria tudo computador, mas para usar os atores e daqui a pouco eles lutando, o efeito da gravidade, uma cena, grava essa cena, luta do Wolverine com o Dente de Sabre, com o olhar atual, em cima da cabeça de Nova York. Eu falei, cara, que genial, olha a sacada, que a criatividade que eles fizeram ali usando a câmera. Os uniformes, todos pretos, colã preto, de couro, não colão, é uniforme de couro. Foi decepcionante na época, porque a gente esperava ver o Wolverine amarelo, todo mundo com as cores coloridas, né? O Bryan Singer na época falou, desenho funciona, cores coloridas funciona então para um desenho, né? Mas será que para um filme funcionaria, né? Então, assim, foi uma sacada prática, economizar, a chance de ser brega era gigante. Então vamos fazer todo mundo com uniforme preto. O Wolverine até numa sacada metalinguística, ele comenta com o Scott Summers, o Ciclope, nossa, vocês usam seu uniforme preto aqui? Quando ele entra pra equipe. E o Ciclope, tá, você queria o quê? Um colã amarelo? Daí o Wolverine olha, né? Então a sacada é muito genial. E claro, se inspirou, né, em Matrix, lançado um ano antes, né, com aquele uniforme, colã, preto, aquele couro molhado, uma influência clara de Matrix. E funcionou, porque talvez o uniforme colorido daquela época não funcionaria tão bem agora. Como é um couro, como é um preto, envelheceu muito bem em 25 anos, de verdade mesmo. Curiosidades finais, né, de 2000 até 2024, que foi o último filme, Wolverine e Deadpool, né, 24 anos, né, de filmes, lançaram 14 filmes, spin-offs, continuações de vários X-Men. A gente vai tentar falar todos aqui no canal. De 2000 a 2024, nesse período, né, lançaram 14 filmes, sequências, spin-offs de X-Men, lançaram 2 séries também, e 2026, ano que vem, vão estar juntando Vingadores, Homem-Aranha, agora que a Disney comprou tudo, que antes X-Men era da Fox, né, outra era Marvel Studios, agora que a Disney comprou Fox e comprou tudo, 2026, ano que vem, vai juntar muitos desses atores antigos, 25 anos depois, né? Professor Xavier, Magneto, que já tinha ali seus 60 anos, agora vão aparecer com 80, 90 anos. Muitos personagens vão aparecer nesse grande apunhado de heróis, que é o filme badass definitivo, juntando muitas franquias. Doomsday, o novo filme do Vingadores que vai lançar ano que vem. Será que eu tô com ansiedade? Enfim. Gente, muita pesquisa, foram horas aí de pesquisa para falar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar a nossa saga. O próximo vídeo, Blade 2, lançado aí 2 anos depois. Será que superou o primeiro? Será que seguiu a carreira, o legado de X-Men? Não perca o próximo vídeo, Blade 2. Até mais, gente. Falou!